Olá pessoal, sou a professora Renata, tô de volta. Passei esses dias aí sem meu aparelho de celular, mas estamos aí para dar continuidade às duas últimas aulas da nossa disciplina, tá? E hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, é importantíssimo a gente lembrar daquilo que foi abordado no pré-natal, né? Porque quando a gente trata de aleitamento materno, a gente não está falando de um momento pontual, né? De uma experiência que vai acontecer especificamente após o nascimento da criança. Mas é um assunto que pode vir sendo abordado durante todo o período de pré-natal. E o aleitamento materno, quando trabalhado de forma adequada, quando orientada essa mulher, os benefícios, o sucesso do aleitamento materno no pós-parto é muito maior, tá? Então, para a gente introduzir, a proteção do leite materno contra mortes infantil é maior quanto menor é a criança. Então, quanto mais cedo, né, quanto mais rapidamente, quanto menor é essa criança, maior os benefícios. Por isso que é importantíssima essa amamentação desde o nascimento até os 6 meses de vida, né? Exclusivamente. Doenças infecciosas matam 6 vezes mais crianças menores de 2 anos não amamentadas com leite materno, tá? E a amamentação na primeira hora de vida, ela pode ser um fator de proteção contra mortes neonatais. Então, aqui são alguns poucos fatores que mostram como a amamentação precoce, como a amamentação da forma adequada fornece benefícios ao recém-nascido. Então, para a gente falar sobre aleitamento materno, não tem como a gente deixar de falar sobre anatomia, morfologia das glândulas mamárias. Então, rapidamente a gente vai dar uma relembrada, tá? Nas estruturas das glândulas mamárias. Então, aqui a gente tem um corte sagital, né? Mostrando toda a estrutura da mama, começando aí com o número 1, a parede torácica, né? Logo em seguida vem a musculatura peitoral. E aí a gente já adentra mais especificamente na estrutura mamária. Na setinha 3, a gente tem os alvéolos ou lobos mamários, tá? Talvez em outras literaturas vocês encontrem como alvéolos, tá? Mas é a mesma coisa que esses lobos mamários, tá bom? Nós temos aí o 4, que é o mamilo, né? Então, é por onde vai acontecer a ejeção, a saída do leite, né? O 5, nós temos a região da areola, que é essa região peri, né? Ao redor do mamilo. Nós temos aí os 6, que são os ductos lactíferos. Então, nós vamos ver mais adiante que o leite, ele é produzido e aí fica armazenado nos lobos mamários ou nos alvéolos, né? E para ele poder sair por meio dos orifícios que tem no mamilo, ele sai por esses ductos, chamados de ductos lactíferos, tá? Essa região amarelada, que é o 7, é o tecido adiposo, né? E o 8 é a pele. Referente à produção do leite, a gente vai verificar que existem 3 momentos do que nós vamos chamar de lactogênese, né? Ou seja, a criação, a produção do leite. Então, durante todo o período gestacional, a mama da mulher vai sofrer transformações, né? Inicialmente, quando se descobre a gravidez, a alteração hormonal faz com que as mamas fiquem doloridas, né? Mais edemaciadas. E isso já é o processo da mamogênese, o preparo da mama para o período do pós-parto, né? O período de amamentação que virá no pós-parto. Então, a gente tem a lactogênese 1, a lactogênese 2 e a lactogênese 3. Então, aqui, mais adiante, nós vamos ver cada uma dessas etapas. Na lactogênese 1, vai da gravidez até o 3º dia após o parto. Então, como eu disse, desde o momento que a mulher engravidou, hormônios já vão começar a trabalhar nessa mama, preparar essa mama para amamentação, tá? E aí, lá na lactogênese 1, que vai da gravidez ao 3º dia após o parto, tratando-se da primeira metade da gravidez, o que os hormônios vão trabalhar? Quando eu falo de hormônios, eu tô falando de lactogênio placentário, tô falando de prolactina, prolactina e gonodotrofina coriônica, tá? São esses 3 hormônios que trabalham aí empenhados nesse preparo da mama, tá? Então, na primeira metade da gravidez, o que vai acontecer com a mama? Vai acontecer crescimento, proliferação dos ductos,
tá? Então, às vezes, a mulher tinha a mama pequena e ela vai ver que durante a gestação essa mama vai aumentar, porque vai ter um aumento, proliferação dos ductos, formação dos lóbulos, né? Como eu já falei, os lóbulos são igual cachinhos de uva, né? São alvéolos em formato de cachinhos de uva onde o leite vai ficar armazenado, tá? Então, na primeira metade da gravidez, esses hormônios trabalham para isso, para aceleração do crescimento mamário. E na segunda metade da gravidez, vai acontecer maior atividade secretora dos alvéolos, que estão distendidos, com acúmulo de colostro. Então, durante a gestação, é produzido o colostro. Então, por isso que algumas mulheres, durante o período gestacional, fazem a expressão da mama e sai um leitinho, né? E de fato mas não é o leite ainda, é o colostro. Nós vamos falar sobre ele mais adiante, tá? Olha só, a secreção láctea inicia a partir da 16ª semana de gestação. Então, é o que eu falei, as mulheres vão fazer a expressão da mama e vai sair essa secreçãozinha de coloração amarelinha clara, né, que é o colostro. Na lactogênese 2, então nós saímos da lactogênese 1 e vamos para a lactogênese 2. Vai acontecer do 3º dia após o parto até 2 semanas após o dia do parto, tá? O que acontece nesse momento? A gente tem a queda dos níveis de progestogênio, né? Vai haver liberação de prolactina pela hipófise anterior, liberação de ocitocina pela hipófise posterior. Então, a gente tem aqui a participação da hipófise, né? Essa glândula importantíssima nesse momento para outras coisas, mas por esse momento da amamentação especificamente, a liberação de prolactina e ocitocina vai ser fundamental para iniciar e manter o aleitamento. Aqui eu trouxe um desenho, né, esquematizando a hipófise. A parte vermelhinha é a hipófise anterior ou adenohipófise, né, e a amarelinha, a parte de trás, é a posterior neurohipófise. Aí a gente tem aqui a adenohipófise, que é o lobo anterior, que é importantíssimo na secreção de prolactina, tá? E nós vamos ter na posterior a produção de ocitocina. Lembrando que prolactina tem a ver com a produção do leite, né? Então, nós vamos falar mais adiante o que é que estimula a produção de prolactina e ocitocina, mas eu quero que vocês tenham claro que a prolactina estimula a produção. Então, para que tenha leite no peito da mãe, no seio da mãe, eu preciso da prolactina. E para que esse leite saia de dentro dos alvéolos, passe pelos ductos e chegue ao bebê, né, conseguir sugar, retirar esse leite, eu preciso, então, desses dois, ocitocina e prolactina trabalhando, tá, para isso. Então, aqui eu trouxe o desenho isolado aqui, só tratando-se de ocitocina e prolactina, tá? Então, prolactina, produção do leite. Ocitocina, expulsão do leite. Mas de onde? De dentro dos alvéolos, tá? De dentro daquilo que eu mostrei na estrutura mamária, chamada de alvéolos mamários, tá? Desculpe. Aqui tem uma outra imagem que eu mostro os alvéolos, né? Aqui é uma estrutura da mama, e aí pegou-se um alvéolo e ampliou ele, para ver como que é por dentro de um alvéolo mamário. A gente tem um grupo de células, que são as células epiteliais alveolares, que elas são responsáveis pela lactogênese, ou seja, a prolactina vai agir sobre essas células. Então, é estimulado a hipófise libera esses hormônios, né, prolactina e ocitocina, e eles vêm agir sobre esse alvéolo, tá? Sobre esse lobo, como eu já falei, é a mesma coisa, tá? Tem essa característica de cachinhos de uva e é aí dentro que fica o leite. E nós temos as células mioepiteliais, que são responsáveis pela ejeção do leite. Então, a ocitocina, ela vai agir sobre essas células mioepiteliais. Então, o leite fica produzido pelas células epiteliais dos alvéolos, mas para ele sair daí de dentro, eu preciso de um mecanismo de ejeção, que é o que a ocitocina faz sobre as células mioepiteliais, tá?
Aqui, mais um pouquinho de desenho esquemático. A gente, então, tem o leite aqui, ó, dentro, milk, né? O leite dentro. A prolactina que trabalhou para a produção desse leite. E aí, a gente tem a ejeção, né, do leite impulsionado pela ocitocina, tá? Então, a ocitocina, ela contrai as células miofiteliais que envolvem os alvéolos, expulsando o leite para que a criança possa, né, amamentar. E aí, nós temos a lactogênese 3, que é o estabelecimento da amamentação, né? Fase que vai se iniciar com o nascimento da criança. Então, às vezes, a gente vai ter fases acontecendo ao mesmo tempo, mas a lactogênese 3 ou galactopoiese é o estabelecimento da amamentação propriamente dita, tá? Vai da descida do leite, que vai ocorrer do 3º ao 4º dia após o nascimento. E pasmem, se a gente ainda tem na ideia de muitos profissionais da saúde que o leite, ele só desce, só ocorre a descida do leite, a apojadura que a gente chama, se a criança sugar. Mas independente da sucção ou não, em decorrência da ação dos hormônios, esse leite ele vai descer entre o 3º e 4º dia após o nascimento, tá? Só que vai descer, mas se não houver sucção, aí sim eu vou ter problema, porque a produção de ocitocina e prolactina, ela é impulsionada pela sucção. Então, eu preciso do neném com a boquinha lá no seio, sugando, para que eu estimule a hipófise a produzir esses hormônios e aí sim, produzir o leite e ocorrer a ejeção do leite. Então, a lactogênese 3 é a fase que vai se manter por todo o período de lactação e depende da sucção e do esvaziamento da mama, tá? Minha garganta não tá legal. Sobre a produção do leite materno. Então, a gente já entendeu como que esse leite, as etapas, né, de preparo e produção do leite. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre quais são os fatores que inibem a produção de leite. Então, pode ser que algumas mulheres cheguem para vocês lá na atenção primária e falem: enfermeira, meu leite não tá descendo, né? Eu não tenho leite. Não é possível. Raramente a gente vai encontrar mulheres que não produzem, né? Porque a amamentação, ela tá muito relacionada ao estímulo, né? Qual o estímulo? Da sucção. Então, nós vamos ter 2 problemas em relação à produção do leite. Primeiro, a inibição mecânica. Se não há uma sucção efetiva, um esvaziamento adequado da mama, vai haver inibição do leite. Ah, sério, professor? Então, se a criança não mamar adequadamente, se ela não esvaziar a mama, não vai haver mais produção? Não vai haver. Por quê? Porque se eu deixo leite na mama, eu tenho o que nós chamamos de peptídeos supressores da lactação. E onde estão esses peptídeos? Esses peptídeos estão no próprio leite. Se eu deixo leite dentro da mama, se eu não esvazio, esses peptídeos vão inibir, vão dizer: ó, hipófise, para tudo, não vamos mais produzir, não vamos mais injetar leite. Então, por isso que a orientação que a gente dá às mães é: amamentou na mama esquerda, amamenta até o final, porque a gente tem o leite inicial e o leite posterior, que já a gente vai falar. Existe uma diferença na característica do leite anterior, leite inicial e do leite posterior, né? Primeiro é um leite mais fluido, que é como se o bebê estivesse tomando uma água. Depois a gente tem um leite mais grosso, que é o leite posterior, como se ele estivesse comendo uma comida, que é um leite mais espesso. Então, se eu dou só o leite inicial, a criança vai beber só a aguinha e não vai comer a comida. Então, eu só tô fazendo uma analogia para vocês. Então, a orientação que a gente dá é assim: mamou na mama esquerda, mamou até a criança rejeitar a mama, até ela não querer mais. E na próxima mamada, a gente oferece a última. Então, se eu vou... na próxima mamada, na mamada anterior eu dei a mama esquerda, na próxima eu ofereço a esquerda, depois eu passo para a direita, para certificar que sugou completamente a mama, tá? Então, a gente tem inibição mecânica e inibição química. Isso vai afetar a produção do leite, vai parar de produzir. Então, a mulher que ela tem uma queixa de pouca produção de leite, possivelmente está relacionado com inibição mecânica e inibição química.
Então, aqui eu trouxe para vocês uma coisa que a mãe geralmente tem problemas em relação à pega. Muitas vezes essa criança não está esvaziando a mama adequadamente, a mãe não está conseguindo amamentar, porque ela não está, é porque a criança não está abocanhando a mama corretamente, tá? Então, aqui nas duas imagens acima tem o certo e o errado. Então, a criança ela tem que abocanhar a mama, não a areola inteira, tá? Porque tem mulheres que têm areola pequena, mas tem mulheres que têm areola grande. Então, nós não temos que colocar a areola inteira dentro da boca da criança. Mas a criança não pode abocanhar apenas o mamilo, tá? Primeiro que, se abocanhar só o mamilo, a mulher não vai aguentar de dor. É uma dor terrível quando suga só o mamilo. Imagina ficar amamentando uma criança durante 2 horas com ela sugando só o mamilo. É muito dolorido, machuca, vai causar fissura. Aqui na imagem à esquerda, tem aqui, ó, aonde a gengiva do bebê deve ficar. Então, olha só, ele abocanha os ductos, tá vendo? Ele vai fazer a sucção e vai pegar os ductos e vai estimular a saída desse leite. Então, vai trabalhar aí para a ocitocina ser estimulada lá na hipófise e acontecer a ejeção desse leite. Aqui na imagem nós temos um bebezinho, coisa mais linda, né? Abocanhando corretamente. Percebe que ele abre a boquinha e abocanha toda a areola. Para a criança chegar nesse nível de conseguir abocanhar adequadamente, vai um tempinho, tá? É um pouco difícil, eles estão em aprendizagem, a mãe está em aprendizagem, então tem que ter paciência, nós precisamos orientar as mães para terem paciência, tá? Ok. Então, como que deve ser a posição adequada, as características adequadas para uma amamentação de sucesso, né? Então, olha só, o bebê ele tem que ter a boca aberta, como uma boca de peixinho, né? Os lábios superior, o lábio superior virado para cima, o lábio inferior para baixo. Então, fica uma boca de peixinho. O nariz não encosta no seio, tá? Por quê? Ele precisa ficar com o nariz livre para conseguir respirar. A bochecha enche quando suga o leite, então a bochechinha não fica afundada. Os lábios, eles vão ficar para fora, como eu já falei, fica essa característica de boca de peixinho. A barriga e o tronco do bebê tem que estar voltados para a mãe, tá? Então, não pode deixar só o rosto virado para a mãe e o tronco virado para o outro lado. A criança fica torcida, né? O queixo, ele tem que estar encostado no seio e grande parte da auréola deve estar na boca do bebê, não o mamilo, mas não tem como colocar a areola inteira por conta do que eu já falei, tá? Mas tem que lembrar sempre que a maior parte da auréola deve estar, tá? Quais são fatores que inibem, então, a ocitocina? Lembrando que a ocitocina faz a ejeção do leite, prolactina faz a produção do leite. Então, eu tenho fatores que vão inibir a produção da ocitocina. O que que é? Perdão, não é o que inibe, é o que libera, tá? Fatores que liberam a ocitocina. Na verdade, é inibem, eu que digitei. Deixa eu ver. Não, é o que libera. Eu que tô fazendo confusão aqui, desculpa. Então, fatores que liberam. Fatores que liberam é a visão, o cheiro, o choro da criança e a sucção. Então, quando a mulher olha para o bebê, tem aquele contato visual, quando sente o cheiro, né, da criança, quando escuta a criança chorar, né, é instintivo. Eu tenho filho, eu sei muito bem como é isso. E as mulheres daí do outro lado que tem também, elas vão entender também como é. A criança chorou, parece que a gente sente a mama, chamando a mama, avisando que tá na hora de mamar. Né? E uma outra coisa, como a gente já falou, é a sucção. Tá, então é importantíssimo ter o contato visual, a mulher olhar para o bebê, ter essa questão do vínculo, né? Do olhar, do cheiro, do toque, tá? E aqui são fatores, agora sim, fatores que inibem a ocitocina. Então, o que que eu vou deixar essa amamentação fragilizada? É a ansiedade, a mulher tá muito ansiosa, nervosa, a mulher estar sentindo dor. Então, se a criança abocanha a mama de forma inadequada, vai causar fissuras, a mulher vai sentir muita dor, né? Vai ficar ansiosa, criança chorando, a mãe se sente muito insegura. Tem o estresse aí da mudança de vida, uma criança com todas as responsabilidades. Então, todos esses são fatores que vão inibir a produção da ocitocina e prejudicar a amamentação. Sobre a secreção do leite no pós-parto. Quanto de leite que é produzido, professora? Olha só, no primeiro dia do aleitamento,
é produzido em torno de 40 a 50 ml, tá? Já lá no terceiro dia, olha o tanto que aumentou, vai ser produzido de 300 a 400 ml. E do quinto dia em diante, é produzido de 500 a 800 ml por dia, né? Então, assim, é uma quantidade muito interessante, né? A mulher precisa de um aporte calórico grande para produzir esse leite, né? Então, por isso que muitas mulheres amamentam, falam que retomam o peso mais rapidamente, é por conta disso. Precisa-se de bastante caloria para produzir o leite. Quais são as características e as funções do leite materno? Então, apesar da alimentação variar enormemente entre as pessoas, o leite materno, surpreendentemente, apresenta a mesma composição para todas as mulheres que amamentam no mundo. Então, pode ter uma mulher lá nos Estados Unidos e uma mulher lá na África. A característica do leite materno vai ser a mesma. Os mesmos nutrientes, os mesmos fatores de proteção, tá? Fator bífidos, lactoferrinas, enfim, todos os fatores de proteção que tem no leite e os nutrientes, independente do lugar onde a mulher esteja. E independente da alimentação, pasmem-se, mulheres com desnutrição grave podem ter o seu leite, pode ter o seu leite afetado na sua qualidade e quantidade. A alimentação influencia, mas para todas as mulheres, a característica do leite é a mesma. Então, uma mulher que se alimenta melhor, uma mulher que consome mais, que ingere mais líquidos, ela vai, de repente, produzir aí uma quantidade maior. Mas independente de onde essa mulher esteja, a característica do leite vai ser a mesma, tá? E aí, a gente lembra que eu falei que ia falar do colostro, né? E o leite maduro. Então, o colostro, ele contém mais proteínas e menos gordura do que o leite maduro. Então, o colostro é esse primeiro leite, é o leite inicial, é o leite do princípio da amamentação, né? Ele é riquíssimo em proteínas e tem muito menos gordura. E aí, a gente vai ter o leite maduro, que vai ser secretado a partir do sétimo dia ao 10º dia após o parto, tá? Então, o colostro vai do nascimento, do momento que a criança começa a sugar, mas que geralmente a descida vai acontecer do 3º ao 4º dia. Então, vai ter colostro até o 7º dia. Depois do 7º dia em diante, a gente já chama de leite maduro, tá? O leite... Tá, agora tratando-se... Deixa o colostro, agora a gente já tá falando do leite maduro, o leite que vem aí depois do 7º dia de amamentação. E esse leite maduro, ele é dividido em leite inicial e leite posterior. Então, o leite inicial, que é do começo da mamada. Então, a mãe colocou a criança para mamar, ela vai mamar o leite inicial. Então, ele é rico em água e tem grande concentração de anticorpos. Então, o comecinho da mamada é isso que a criança diz que a criança vai tomar. Por isso que eu falei, o leite inicial é como se a criança estivesse tomando um copo de água, cheio de anticorpos. E aí a gente tem o leite posterior, que é o leite rico em gordura, então seria a comida, né, que eu falei, que é a parte sólida, a parte mais densa do leite, que ele é rico em gordura e é esse leite que sacia a fome. Tem imagens que mostram quando a criança regurgita o leite inicial, é um conteúdo líquido, e quando ela regurgita o leite posterior, é como se fosse uns queijinhos assim. Então, a diferença a gente vê na quantidade de proteína e gordura do leite inicial para o leite, só para vocês conseguirem entender, tá? Sobre a duração da amamentação, em torno de quanto tempo que a criança amamenta? A duração da amamentação na espécie humana, ela dura em média de 2 a 3 anos, tá? A idade que acostuma acontecer o desmame naturalmente. Então, a criança vai mamar aí, se houver uma mãe que queira fazer o desmame natural, vai girar aí em torno de 2 a 3 anos. Tem relatos de crianças que já amamentaram até 7 anos. Se vocês forem ver na literatura, crianças que amamentaram até os 7 anos. É assustador, mas existe, tá? O aleitamento materno por 2 anos ou mais deve ser exclusivo, né, nos primeiros 6 meses. Toca aqui num ponto importante. A amamentação exclusiva, né? É isso que a gente tem que orientar no pré-natal para as mães, que não deve dar nada, exceto leite do peito, para crianças de 0 a 6 meses de vida. Não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de nada. A
Criança que é amamentada no seio, ela é só o leite materno. E o ideal é que essa amamentação aconteça do 0 aos 6 meses de vida, tá? Não há vantagens em se iniciar alimentos complementares antes dos 6 meses, né? Não há vantagens, há muitos riscos, né, de contaminação, enfim, de preparo do próprio organismo da criança para inserção de uma alimentação complementar. Aqui, como eu já mostrei as técnicas de amamentação, já expliquei para vocês, né, a posição correta, adequada para amamentação. A posição, a mulher que escolhe a posição, tá? Quando a gente for orientar sobre o aleitamento, a gente tem que orientar a mulher que ela tem que adotar a posição que ela se sentir melhor, né? Mas levando em consideração a técnica correta, do jeito que fica o queixo em relação ao seio, o narizinho, o corpo da criança, para que seja confortável a experiência para a criança. Aqui a gente tem mulheres deitadas, sentadas, né? Numa posição transversa. Eu adorava amamentar deitada, porque minha coluna doía pra caramba, então era bom amamentar que eu também descansava um pouco, então era uma preferência minha, tá? Tem que expor toda a mama, tá? Então é bom que a mulher exponha toda a mama. O bebê, ele tem que estar com os braços livres, né? A mãe deve estar em uma posição confortável. O corpo do bebê deve se encontrar bem próximo ao corpo da mãe. O corpo e a cabeça do bebê devem estar alinhados, né? Para a criança não ficar torcida e desconfortável, tá? E lembre-se, é o bebê que vai à mama e não a mama que vai ao bebê. Então, quando a mãe expõe a mama, aquele cheirinho do peito, cheirinho do leitinho vai instigar, ele vai estimular e ele vai procurar. Não precisa a mulher colocar o peito na boca dele, deixa ele procurar, porque daí ele vai conseguir abrir a boquinha, vai abocanhar a mama, vai conseguir não pegar só o bico do seio, né? Só o mamilo, vai abocanhar aí toda essa mama, tá? Então, aqui tá novamente aquela imagem da técnica correta. Aqui, aquela imagem que eu já coloquei inicialmente para vocês, da forma adequada, né? Que o jeito certo da criança posicionada na mama. Quais são os sinais de que a técnica de amamentação tá errada, tá inadequada? Quando as bochechas do bebê estão encovadas, então afunda a bochecha, tá fazendo muita força para sugar, não tá saindo, tá forçando demais. Quando tem ruído de língua, então esse barulhinho assim, ruído de língua, tá errado, não tá com a pega correta. Quando a mama aparentando estar esticada ou deformada, então a mama não pode estar puxada, né? Tem que estar normal. Quando a mulher queixa de dor na amamentação, dor na amamentação é indicativo de técnica adequada. Quando a mama está muito cheia, a auréola pode estar tensa e recomenda-se antes da mamada retirar um pouco do leite. Então, às vezes a mulher vai dar o seio e está muito cheio, a criança não vai conseguir pegar, tá? Então tem que esvaziar, tem que tirar aí um pouco desse leite, para daí a criança conseguir abocanhar a mama. Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre aleitamento materno. A gente tem que, né, ministrar o conteúdo aí muito rapidamente, para não ficar coisa muito extensa e vocês ficarem cansados. Mas essas foram as duas literaturas que eu usei, 3 literaturas que eu usei. O Manual de Pré-Natal de Baixo Risco, de 2013, usei as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto, de 2016, e algumas coisas do livro da RICE, tá? De Enfermagem Materna e Neonatal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.